respiração calma e tranquila, sentimos o foco se voltar-se para dentro, lá para o solo sagrado do nosso coração. E ali sinta os seus sentidos se recolhendo, sinta a sua respiração se acalmando, a mente se apaziguando. Nos coloquemos juntos diante da gloriosa presença do Sagrado Mestre, que nos inspira, que eleva, que nutre a nossa mente com sabedoria, luminosidade. Cantemos então o mantra Om 3 vezes, para reverenciar o portador do saber, que é a grande consciência que pulsa em cada um de nós. Inalando. Namastê a todos que aqui estão e a todos os que estão online. Vamos para a nossa quarta prática da técnica da espiritualidade essencial, que o tema de hoje é concentração, a calma da mente. Então é um tema que vai focar bastante a meditação, a compreensão da natureza da mente e uma técnica de meditação para que nós possamos ficar praticando durante 15 dias. Tá? Então nós vamos lendo e vamos conversando, né? Tem uma passagem, começa o texto com uma passagem do Senhor Buda que diz que se desenvolva a concentração mental, pois quem quer que se concentre mentalmente, vê as coisas de acordo com a realidade, né? Porque as coisas nem sempre são, ou nem sempre nós vemos as coisas como elas são. Ou seja, na maioria das vezes, nós não vemos as coisas como elas são. A Blavatsky menciona isso quando ela diz que a mente mente, né? Porque ela também diz que a mente é a assassina do real, porque os nossos sentidos que fazem a relação com o objeto visto, mas por trás dos sentidos está a mente. Mas se a mente não tem pureza, os sentidos enxergam segundo a capacidade da nossa mente, né? Os olhos, os ouvidos, o paladar, o tato, o olfato, enfim, os 5 sentidos, eles interagem com a realidade segundo a natureza da nossa mente, né? Então, o item 1 do texto nos diz: a mente errante. Nossas mentes são criaturas inquietas. Não sei se é de vocês, né? Mas segundo as mentes que estão sendo analisadas pelos cientistas atuais, eles já chegaram à comprovação
que 90.000 pensamentos passam pela nossa mente por dia. Nós repetimos ontem, semana passada, mês passado, o mesmo conteúdo mental, o mesmo padrão. E Vivekananda, que foi um grande sábio da Índia, ele definiu a mente como sendo a mente comparada a um macaco. Mas esse macaco, ele está louco, e ele está embriagado, e ele está mordido por um escorpião e solto numa loja de louças. E então, essa é a definição da mente segundo Vivekananda, né? É um pouco desafiante querermos que a mente, sem treinamento, tenha capacidade de focar. Então, ela requer um treinamento. E esse é o papel de todos nós que, quando começamos a meditar, nós começamos no processo do treinamento da mente. Porque a meditação em si não é uma prática, é uma experiência, né? A meditação é uma experiência meditativa e não é uma técnica. Enquanto nós estamos na técnica, nós estamos ainda no treinamento da mente, tá? Então o texto nos diz que a mente, nossas mentes são criaturas inquietas, sempre em movimento, pulam de memórias passadas para fantasias futuras, em constante conspiração e planejamento, a caça de prazeres e a fuga de temores, né? Se nossas mentes estão fora de controle, nossas vidas estão fora de controle. A raiz do problema é que nos permitimos virar escravos mais do que senhores de nossas próprias mentes. Somos todos prisioneiros de nossas mentes. Compreender isso é o primeiro passo na jornada para a liberdade, né? Essa explicação que ele dá aqui é extraordinária, né? Compreender que nós somos escravos da mente é o primeiro passo. O Eckhart Tolle, do livro Poder do Agora, ele diz que nós não pensamos, nós somos pensados, tá? Porque nós não escolhemos pensar o que nós queremos. Nós temos um pensamento perturbando a nossa mente, nós não fazemos isso, tiramos, colocamos do lado, dizendo, quando chegar o momento certo eu pego você de novo e vamos ver o que está acontecendo. Não, ela nos inferniza, né? Chega um ponto que você diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Esse pensamento não me deixa em paz, né? Namastê. Jairo, você podia pedir para o José desligar esse ar? Então, essa natureza dessa mente errante, essa natureza da mente que é altamente inquieta, altamente impetuosa, que quando nós queremos que ela vá para um lugar, ela vai para todos os outros lugares, menos para o lugar que nós queremos. Um exemplo que os mestres nos dão, eles dizem assim, você pode pensar o que você quiser agora, não pense em macaco. O que vem na mente? Só o macaco, tá? Você pode pensar o que você quiser, mas não pense em macaco. É macaco que vem, né? Então, isso fica mostrando, ou nos mostra, o quanto nós não temos domínio da nossa mente e que nós somos dominados por ela, né? E daí entra essa temática desta quinzena, que é a quarta prática da espiritualidade, que é a calma da mente. Estabelecer a capacidade de concentrar a mente e a calma da mente. Isso é o padrão para todas as 5 principais religiões do mundo. Porém, o hinduísmo e o budismo se detiveram em aprimoramento desta prática. O budismo, principalmente, desenvolveu a maestria do desenvolvimento da percepção mental.
né? Então nós vamos ter técnicas e técnicas altamente aprimoradas, altamente refinadas, que seguem um protocolo de prática, onde você faz a primeira prática, te dando condições de seguir para a segunda, para a terceira, né? Dando um patamar crescente para que você tenha um domínio, um treinamento genuíno da mente, né? E esse treinamento ele precisa acontecer. Em algum momento da nossa existência, nós vamos ter que nos deparar com esse treinamento mental. E os mestres nos dizem, no momento que você nesta vida acessou o conhecimento da meditação, é porque você está pronto para meditar, né? E geralmente esses textos que são em sutras começam né? Como dizendo, agora começa o ensinamento. Então só vai começar o ensinamento para aquele que está pronto, porque quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, não é? E esse mestre não é alguma coisa fora da nossa realidade. Às vezes é aquela pessoa no nosso dia a dia que está ali, né? Ou chega ali para ver o que nós precisamos aprender. Paciência, tolerância, respeito, né? E um monte de virtudes que nós precisamos desenvolver. E o mestre chega quando nós estamos prontos para a prática. Na última quinzena, como foi a prática do nosso domínio, a questão da ética, né? Praticar a ética, sentir-se bem, fazendo bem, nós fomos observando na nossa prática, no dia da prática da verdade, várias situações nos colocaram em teste, não é verdade? E isso é no dia a dia também, porém, se nós estamos distante dessa percepção, dessa motivação perceptiva, nós não percebemos que nós podemos ser treinados, né? Que nós estamos sendo treinados, mas nós estamos, todos nós estamos, o tempo todo sendo treinados, o tempo todo. Principalmente é dito, os textos dizem, os textos mais ocultos, os ocultistas dizem que quando o discípulo dá um passo em direção do mestre, ele dá 10 passos na nossa direção, tá? Então isso significa que nós, gerando uma vontade, uma motivação de viver a verdade, todas as experiências da vida são oferecidas para nós, para que a verdade possa ser vivida. Então, é aquela questão, né? Quando nós mais precisamos da paciência, quando nós a perdemos, não é verdade? E quando nós pedimos para ter paciência, vem todos os testes e daí a gente perde a oportunidade de testar porque perdemos a paciência, né? Então a mente precisa ser treinada, isso é ponto fundamental para o budismo e para o hinduísmo. É como que não existe nada mais importante do que isso. Porque a partir disso vem uma sucessão de práticas que estão interligadas ao processo da mente. O treinamento da mente vai nos levar a uma reta ação, uma reta fala, um reto meio de vida, um reto esforço, tá? Uma reta atenção. Tudo isso advém de um treinamento da nossa mente. A nossa vida é a nossa prática. Não podemos esquecer isso, né? O que é que nós praticamos? Aquilo que nós praticamos, nós nos tornamos. Se nós estamos praticando a distração, nós nos tornamos uma pessoa totalmente distraída, desconectada, né? Seguindo o texto, benefícios da mente concentrada. A mente tem a notável capacidade de espelhar e adotar as qualidades do que quer que façamos. Olha só, a mente tem a notável capacidade de espelhar e adotar as qualidades do que quer que façamos.
a nossa mente, ela é tão moldável que se nós chegamos num ambiente onde está todo mundo chateado, nós naturalmente ficamos chateados. Se chegamos num ambiente onde está todo mundo vibrando de felicidade, de gratidão, a nossa mente se impregna disso. Patanjali, que é o grande sábio do yoga, ele diz no 2º capítulo do Yoga Sutra que a mente é como um cristal, que ela reflete a cor daquilo que o cristal se aproxima. Se eu pego, por exemplo, esse copo, né, que é transparente, se eu ponho em cima de um pano branco, ela reflete o branco. Se eu ponho em cima de algo verde, reflete o verde. Então a mente, ela é comparada a um cristal, que ela vai se moldando segundo a realidade que vai se apresentando para ela. Então, uma mente que se molda sem nós termos o domínio algum, ela se molda em qualquer situação, a qualquer estado. E quantas vezes nós não queremos ter aquela atitude mental, aquele padrão mental, mas nós nos condicionamos aquilo pela não observação, que há uma interferência do meio muito forte na nossa mente, sem falar a interferência da mente coletiva, não é? Que tem um monte de pensamentos que nem são nossos, estão passando por aqui, ó, e a nossa mente pega, porque como ela é moldável, ela já se agarra, né? Epa, daí diz o Vedanta, nete, isso eu não sou, né? Então é essa percepção, epa, não é isso que eu quero pensar, esse pensamento não é meu, mas para isso nós temos que estar despertos, atentos, e o treinamento da mente começa isso, daí, com a atitude da plena atenção. Então, se a mente tem uma notável capacidade de espelhar e adotar as qualidades do que quer que façamos, se ouvimos uma pessoa zangada ou assistimos uma cena violenta, nossas mentes começam a ferver de raiva. Se visualizamos a pessoa carinhosa, nossas mentes tendem a se encher de amor. Uma vez que reconheçamos o fato, duas coisas se tornam rapidamente claras. Se controlamos a atenção, conseguimos a concentração em pessoas e memórias específicas, a fim de evocar qualidades desejadas como o amor e a alegria. O que colocamos na mente é tão importante quanto o que pomos na boca. A dieta mental afeta a saúde mental, física, espiritual, enfim. Se praticamos o que os budistas denominam atenção ignorante e enchemos a mente com coisas como dieta doida da televisão de violência, cobiça e temor, essas mesmas características crescem e nos infeccionam. A pesquisa psicológica demonstrou isso com a triste clareza. Quanto mais violência se assiste na televisão, mais agressividade se adquire. Tá? Então, aquilo é energia. A nossa mente é energia. Ela vai sendo moldada por essas vibrações que nós abrimos livremente as portas da nossa casa para que essa energia entre, né? Nós gostaríamos de abrir a porta para uma pessoa violenta entrar na nossa casa? Não. Mas como que nós ligamos a televisão exatamente nesses noticiários onde mataram não sei quem e daquele jeito ainda, né? Facada em todos os lugares, parece que quanto mais sangrento, mais as pessoas vibram, né? Então, quando nós assistimos aqueles filmes romanos, que as pessoas iam para aqueles lugares para ver as pessoas um matando o outro, ou enforcando alguém, nossa, existia um delírio, né? Uma energia pulsante de uma força, assim, para que a coisa acontecesse, para que aquela pessoa fosse morta. Então,
não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Porque quando passa alguém na TV que nós não gostamos ou que a mídia não gosta, enfim, todo mundo está matando mentalmente aquela pessoa, já matou faz tempo, né? A física quântica diz que em pleno século XXI, nós não poderíamos ignorar o valor de que o nosso cérebro, ele não distingue o que eu penso ou o que eu faço. Então, eu pensei, é como se eu tivesse feito, eu produzi todos os mediadores químicos dentro do meu corpo. Não é verdade? E naquele filme Quem Somos Nós, é um filme que vale a pena quem já assistiu, assistir de novo e de novo, porque não é um filme, é um documentário, né? Quem Somos Nós, com os físicos quânticos. E eles então mostram até várias cenas dos neuropeptídeos, né? Que são lançados na corrente sanguínea só em nós pensarmos, né? Nós pensamos, esses neuropeptídeos são lançados na corrente sanguínea, ok? Então é importante nós percebermos, e eles fazem exatamente um exercício ali bastante interessante e mostrando que os homens são muito céticos quando falam que pensa e alguma coisa muda no nosso corpo. Então, foi relatado nesse filme exatamente a experiência em um homem quando ele estava numa festa. Tem a cena, vocês lembram do comentário? Ele está numa festa e nisso chega uma mulher muito linda. E naquele momento que ele olha para aquela mulher, ele gera todos os neuropeptídeos de ereção e de tudo mais, né? Então, mostrando que é só pensar, a química do corpo se elabora completamente. Então, se nós temos esse conhecimento, quando nós pensamos em amor, em compaixão, em generosidade, quando nós pensamos em perdão, pensamos em verdade, isso está pulsando na mesma intensidade. É só você, quando está com fome, pensar na comida que você gosta, o que acontece com o seu corpo? Você produz salivação, aumenta os sucos digestivos, aumenta a fome, né? Porque você gerou todo um mecanismo aí de abertura, de estimulação do Agni, que é o fogo digestivo. Então, o pensamento, ele constrói a nossa realidade. E o que é que nós estamos pensando o dia inteiro? O dia inteiro. Como se não bastasse, nós temos a noite inteira ainda, porque nós não libertamos-nos da mente. Nós só vamos nos libertar da nossa mente em pequenos momentos de sono profundo. Porque enquanto nós estamos sonhando, a nossa mente está mais louca do que em estado de vigília na maioria das vezes. Se nós temos 60 anos, 20 anos da nossa vida nós passamos dormindo. Tá? Sobraram 40 anos só. Desses 40 anos, eu estou sendo generosa, 20 anos nós passamos distraídos. Sobraram 20. É muito pouca coisa, né, gente? Aonde que estão os 40 anos? Por isso, exato, que ao mesmo tempo que nós precisamos de muitas vidas, nós também perguntamos, aonde que a vida foi? Que eu já estou com essa idade e não percebi que a vida já chegou ali. Porque na realidade não foram 60 anos, foram 20, 40 anos foram desperdiçados inconscientemente. Isso não é uma estatística real, tá?
O que é real é 1/3 do tempo nós passamos dormindo. Então, sim, 1/3 do tempo. Se você tem 30 anos, 10 anos você passou dormindo. E isso é tão incrível que nós não temos curiosidade para saber o que é que nós ficamos fazendo esse tempo todo. Não é? Então, quando o budismo e o yoga alicerçam a teoria da causa do sofrimento, dizendo que a ignorância é a causa do sofrimento, eu acho que dá para a gente concordar, não dá, gente? Totalmente. Porque nós não temos nem motivação para buscar o que é que acontece nesse 1/3 da minha vida que eu não sei de nada. Mas nós temos estudos, e não são recentes. Nós temos toda a Chandogya Upanishad e a Mandukya Upanishad em cima do treinamento do yoga do sono. Nós temos o que no yoga? Yoga Nidra. Quando termina a prática de yoga, o que a gente faz? Relaxamento. Daí todo mundo deita e diz, quero ver se durmo um pouquinho, porque daí eu relaxo. Yoga Nidra não é dormir. É um estado desperto de consciência relaxada. Que é esse estado treinando ali deitado depois da prática, para quando nós deitarmos na cama para dormir, nós possamos prolongar o Yoga Nidra consciente no ato de dormir. Isso a Mandukya Upanishad fala e fala e fala disso. Então, não é uma coisa recente, é muito antiga. E o budismo se especializou muito nisso, muito. Nós temos aí aquele lama Alan Wallace, ele tem um livro sobre o yoga dos sonhos, né? E com todas as técnicas de como a gente entrar no sono lúcido. Porque essa percepção de sonho lúcido é para aumentar o tempo da mente desperta e consciente. Então, é um treinamento da mente que em estado de vigília já é desafiante, imagine ainda dormindo. Só para ter como exemplo, quando nós vamos dormir, nós ficamos deitados de barriga para cima, tá? Essa é a técnica inicial. Você deita com o abdômen voltado para cima e começa na sua respiração abdominal. Você está consciente da respiração, consciente da respiração, consciente do aqui e agora, do ar que entra e sai. E daí você começa a perceber que o sono está chegando. E você está sabendo que ele está chegando. E ele está chegando. E ele está chegando. E ele chegou. E você sabe que ele chegou. E que agora eu estou dormindo. O que acontece conosco? A gente começa ali na postura, né, correta, relaxando, respirando, vemos que o sono está chegando, e nós não temos mais domínio dele. Ele nos envolve, não é verdade? Por que esse treinamento? Por que esse treinamento? Porque nós passamos por vários estágios de diferença de consciência e nós não percebemos. Então, esse é o primeiro treino para que possamos perceber que a mente sai de um estágio, de um nível de consciência e adentra num outro nível de consciência. E esse é o treino para quando eu estiver quase morrendo, eu conseguir fazer a mesma coisa. A morte está chegando, ela chegou e agora eu morri. Gente, eu não estou falando brincadeira, é real.
Essa é só ler o livro tibetano dos mortos ou o Viver e Morrer do budismo, né? O livro são 2 rinpoches que escrevem os bardos. E a mesma coisa, isso vai acontecer, nós saindo de vigília para o sonho, do sonho para o sono profundo, saindo do estágio de vigília e adentrando na iluminação, saindo da vida, adentrando da morte, que são os bardos, que são os níveis de consciência. Então, isso é treinamento da mente, mas talvez isso é uma prática muito aprofundada para nós, porque a nossa mente não consegue dominar nem uma pequena raiva do nosso dia a dia. Então, nós vamos começar pelo começo. Qual é o começo? Onde é que eu sou dominado 100% pela minha mente? E nós sabemos. Cada um de nós sabe que nós não conseguimos dominar a coisa, ela nos domina. Então é esse ponto que nós precisamos chegar. Aonde que nós precisamos chegar? E daí surge o quê? As técnicas de meditação como treinamento da mente. Um pianista, para ele poder tocar toda a obra de Bach, ele treinou muito na vida dele. Para se atingir um estado de não mente, se treinou muito essa mente, não é? Que são as práticas meditativas. Ontem ainda, eu dando curso de formação de yoga lá em Fortaleza, e eu estava falando de meditação, estava falando sobre as pesquisas da neurociência que pegam esses monges que meditam 10.000 horas de meditação, no mínimo. O ideal 40.000 horas. Mas daí nós fizemos um cálculo. Se eu medito meia hora por dia, em 10 anos, quanto que eu meditei? Em 10 anos, nós chegamos ao cálculo de 76 dias. 10 anos se reduzem a 76 dias de plena atenção, considerando que aquelas meia hora, 30 minutos eu estava presente. Não é verdade, gente? Mas, então, começando lá no começo do começo, ainda vai ter muita distração. Sim, com certeza, com certeza. Mas o Swami Shivananda, ele tem uma passagem naquele livro Meditação, tem aí na biblioteca da casa. Ele tem uma passagem muito linda que ele diz: não deixe um dia sequer sem meditar. Porque em algum momento da tua vida, a mente vai ficar tão cansada e daí sim a realização acontece. Por que ela fica cansada? Porque ela foge, tu traz de volta, foge, traz de volta. Ela se cansa, não se cansa? Imagina, ela foge rapidamente, vai lá para a China, Japão, e tu puxa ela tem que voltar. E vai puxando, e vai trazendo, e trazendo, e trazendo, e trazendo. Ele disse, 1 hora ela vai ficar cansada. E quando ela se cansar, a realização acontece. Então, é treino, prática, prática, prática. Né? Laura, o que é a realização, então? O que quer dizer com a realização acontece? Com a autorrealização, a realização do nosso ser, porque o nosso ser está além da mente. O ego é que vive na natureza da mente. O nosso ser tem muito pouca expressão no mundo, nesse mundo relativo. Quem nos domina é o nosso ego. O que compõe o ego? Mente, emoção, corpo emocional e sensações, corpo físico. Isso é que compõe o ego.
ser possa vir para o plano de ação, e foi isso que nós repetimos no dia de Vesak, na lua cheia de Vesak, que a gente repete e pede para que a nossa alma venha para o plano de ação, né? A mente tem que criar um espaço. Ela precisa criar um espaço, porque a natureza da mente não é um estado, a natureza original dela não é algo compacto, denso como é a nossa mente, onde um pensamento está atrás do outro, um pensamento atrás do outro, numa sucessão. A natureza límpida da mente é pensamento, espaço vazio. Pensamento, espaço vazio. E é neste espaço vazio que a luz da nossa alma desce sobre o nosso ego. E quando desce, a realização acontece. A realização do ser. Você realiza o ser no plano da matéria. Que são os estados de samadhi, de nirvana, chamados também de iluminação. O que é iluminação? Iluminar a tua vida. A luz está lá, é só trazer ela para o plano da ação. Agora traga como? Se nós temos um campo compacto aqui que impede que a luz do nosso ser chegue na superfície do nosso ego. Então quem que é o mandante do ego? A mente. Ela que está no controle. Ela está totalmente no controle. Né? E por isso que nós estamos aí perdidos como pessoa, como nação, como seres planetários, porque nós estamos movidos por uma mente desordenada. Ela perdeu o norte faz tempo já, né? Não foi de agora, lógico, né? Mas encontrar este norte é o retorno, é o caminho de volta, que é o Nivriti Marga. É fazer o caminho de volta para poder encontrar essa orientação que vem da luz da nossa alma. E por isso, meditação, 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 meditação. Ah, eu não faço meditação, mas no meu dia a dia eu tenho uma atitude meditativa. Ótimo. Porém, a mente só será genuinamente treinada aqui, ó, paradíssimo, tudo sem mover. Senão, não tem como você colocar um fio no buraco de uma agulha, galope num cavalo. Não tem. Só treinar. Vá lá no final de semana num lugar que tem cavalo, coitado do cavalo, ainda vai ter que submeter-se a você subir nele. Mas, né, pegue uma agulha, um fio e vá em cima do cavalo para ver se você consegue colocar esse fio na agulha. Não consegue. Os cavalos representam para nós as nossas emoções, que são totalmente rebeldes e puxam a nossa mente e ela fica descontrolada. Né? Essa é a analogia da Katha Upanishad, quando é dito que o ser é o passageiro, a carruagem é o corpo, os cavalos são as sensações, o cocheiro as rédeas são a mente e o cocheiro é o intelecto, e o passageiro é o ser. E a estrada por onde tudo isso anda simbolizam os labirintos dos desejos. Tá? Ou não é? A nossa estrada não é um monte, não é um labirinto de desejos. Tem fim o desejo? Não tem. Eu estava ainda lendo essa noite sobre um Rinpoche, que ele vai estar aqui no Brasil dando uma palestra. E ele conta
que desde pequeno ele foi reconhecido como um Rinpoche, né, que é um tulku, uma reencarnação de um grande mestre. Então eles já levam pequeninos para o mosteiro e são treinados, né, desde pequenos, uma vida extenuante de treinamento. Com 5 anos, parece-me, que ele já tinha dado a primeira palestra dele, porque, claro, um Rinpoche tem conhecimento, tem memória. E ele disse que quando ele chegou, porque daí ele fez um retiro, naquele retiro de 3 anos, 3 meses, ele fez dos 14 aos 18 anos, ele fez o retiro. E depois desse retiro, ele saiu do mosteiro. Ele saiu do mosteiro e caiu na vida. Ele quis cair na vida, ele quis entender o que é uma mente comum. Então ele fumou, ele bebeu, ele teve contato com mulheres que ele nunca tinha tido. Ele disse, eu tive meu primeiro contato com uma mulher. Olha a ingenuidade dele, assim, tão purozinho, né, falando. E ele ficou, parece-me, 6 meses, pouco, né? Ele disse, fiquei 6 meses experienciando tudo isso. E na hora de eu voltar para o mosteiro, não foi fácil. A mente, o que a mente quer, queridos? A mente quer esse deleite da vida, não é verdade? Ou ela quer que alguém treine para dominar ela? Não. Então ele disse, hoje que eu caí fora, experimentei o que é uma vida mundana, experimentei o sexo, experimentei a bebida, ele disse que só não experimentou a droga, mas o restante ele fez de tudo que a vida estava oferecendo para ele. E não foi fácil voltar, bem assim que ele disse. Né? Isso é a natureza da mente. Isso porque é uma mente muito treinada, de vidas e vidas. Para ser um Rinpoche, são muitas vidas de treino mental, né? Enfim, nós vimos então esses benefícios da mente concentrada, né? Na outra página diz, contudo, se praticamos a atenção inteligente, porque ali era a atenção errante, né? Atenção ignorante que ele chamou. Contudo, se praticarmos a atenção inteligente e selecionamos com cuidado a dieta mais saudável nos programas de televisão, na leitura e amigos, cultivamos estados mentais saudáveis. Passamos a ser aquilo em que nos concentramos e uma vez que controlemos a atenção, podemos concentrar-nos no que quisermos. Isso abre possibilidades enormes. Olha essa frase. Passamos a ser aquilo em que nos concentramos. E uma vez que controlemos a atenção, podemos concentrar-nos no que quisermos. Isso abre possibilidades enormes. Isso não deixa vocês angustiados de ter um instrumento altamente poderoso, né? Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, foi o primeiro, aquele videocassete, né? Primeiro videocassete que o Gil comprou, e ele comprou com 4 cabeças. Eu disse, que loucura, a gente só tem uma. Eu ainda falei assim, né? Eu achei muito gozado porque saiu muito espontâneo. Nós só temos uma cabeça, para que comprar um negócio com 4 cabeças? Tá. Mas olha o poder da nossa mente. E nós temos um poder, um aparelho altamente sofisticado e não damos conta de nada. A gente nem precisa ir muito longe. O nosso celular, eu acho que a gente usa
1, 2, 3% de tudo que ele oferece, né? Graças a Deus, tá. Mas ele está preparado para muito mais. A nossa mente está preparada para muito mais, né? Mas assim, olhando para isso aqui, pensando em pesquisa, né? Se você é plenamente concentrado e focado, imagina o que você poderia, claro, um estudo e tal, pesquisar em termos de saúde. Hoje, por exemplo, uma das batalhas que a humanidade ainda tem é cânceres, né? Que são inúmeros. A gente sabe ainda muito pouco, ainda não sabe assim como chegar bem em determinado tipo, como tratar sem mais causar estragos do que tratamento. E falta isso, né? Falta foco, né? O uso pleno. E assim em tudo, né? Locomoção. Hoje nós estamos aí vivendo só a era da gasolina e tudo. Se o petróleo acabasse hoje, nós estaríamos ferrados, né? Com a matriz que nós temos. Então, que outras maneiras de mobilidade a gente teria? São todos desafios que nós temos pela frente. E nós não podemos esquecer que nós estamos na quinta raça, a raça ariana, cujo o propósito da quinta raça é o desenvolvimento da mente, na sua plenitude, porque isso vai dar condições da sexta raça raiz, que é o propósito do desenvolvimento da intuição, que é o corpo búdico. Então, nós temos como missão o desenvolvimento mental agora. Então, talvez uma das razões pelas quais a meditação tem se propagado largamente em todo o planeta, porque é uma coisa comum hoje falar que medita, não é? Não era assim, não é verdade? Não era mesmo. O Armin nós estamos juntos no yoga desde 85, porque 85 que nós começamos a fazer yoga com a Joana. Desde 85, meditar era uma coisa rara, eram poucas pessoas que se habilitavam a isso, poucos encontros, né, Armin, que a gente tinha para dedicar à meditação. Então, e hoje não, né? Isso é uma coisa comum, mesmo porque é o meio também para apaziguar o estresse e a reatividade da mente que esse mundo competitivo está estimulando. Ok, isso em muito pouco tempo, gente, tem 33 anos, né? 33 anos, o salto que deu aí é irreconhecível. Mas nós temos só 600 anos para chegar à supremacia da mente e preparar para essa nova raça que é a intuição. Então é pouco, 600 anos, né? O Brasil tem 500, não saiu do lugar ainda, né? Continua com os mesmos padrões de como chegaram aqui os portugueses, não é? Com o mesmo jeitinho, tentando mentir, roubar, enganar e tirar proveito. Nós não podemos continuar assim. Não é ninguém, sou eu, não é o outro que é o Brasil, sou eu. Eu que tenho que rever a minha conduta, né? E tem quantos anos? 500 e poucos anos no Brasil? Então, olha, a coisa é lenta, né? Então, o cultivo da mente pacífica, embora a recompensa do cultivo da mente calma e concentrada seja enorme, é uma tarefa desafiadora. Shankara, ele foi um grande sábio, 500 anos depois de Cristo. Ele que traz toda a reestruturação do Vedanta, tá? E traz esse conhecimento das Upanishads e tudo mais. Shankara foi um dos maiores gênios espirituais de todos os tempos e o mais influente dos pensadores hindus. Quando lhe perguntaram qual é a tarefa mais difícil, ele respondeu: manter a mente sob
constante controle. Olha só. Até santos passaram pela dificuldade desse desafio. Lógico, eles só chegaram lá porque desafiaram a mente. Lógico, né? O treinamento da mente e da atenção é, às vezes, chamada de arte das artes e ciência das ciências. O desafio do domínio da atenção não está tanto no fato de ser um processo doloroso, porém, mais exatamente por ser lento. Acabei de dizer, nós temos 500 anos como Brasil, é lento demais. E como humanidade, né, tudo parece muito lento, porque quando a gente lê a Bhagavad Gita, que foi codificada 5.121 anos atrás, olha só, a Bhagavad Gita tem 5.121 anos. O discípulo, depois que o Senhor Krishna, que é o mestre, falou de domínio da mente, falou, o discípulo olha para ele, o Arjuna, olha para ele e diz, mas como dominar a mente se ela é tão difícil de ser dominada como um forte vento? Gente, esta pergunta é a pergunta que eu gostaria de fazer agora. E tem 5.120 anos. Então parece que nós não demos um salto, não é? Nós demos um salto muito grande para fora, mas para dentro está faltando. E eu acredito que o cerco está se fechando. E parece que a gente não tem mais saída para fora, é para dentro mesmo. Né? Então, é lindo demais isso, quando Shankara diz, né? O desafio do domínio da atenção não está tanto no fato de ser doloroso, porém no fato de ser lento. Requer tempo e método específico, que incluem a meditação e a contemplação, o yoga, o canto e a oração continuada, que é o mantra. Por que continuada o tempo todo na recitação do mantra? Por que você vê aqueles mongezinhos com 10, 40 mil horas de meditação e eles não tiram a mão do mala? Porque a mente precisa ser mantida no estado que ela já atingiu. Olha o que é isso. Atinge um ponto e sustente aquele ponto. Gente, nós vemos isso na vida material. Tu atinge aquele ponto, tu conquistou uma vida material um pouquinho mais folgado. Sustente isso para ver o que é a dificuldade da sustentação. Imagina a mente. Então, esse colarzinho aqui, essa contazinha que é de Rudraksha, que é toda áspera, eles dizem que nós temos que fazer tanto mantra até que isso aqui fique lisinho. Imagina. O tempo todo. Porque a mente, ela só aprende pela repetição. Então, como o mantra, ele tem um campo de reverberação que está além do conteúdo comum da mente, impregna a mente naquela reverberação e sustenta ela num patamar muito bom. E daí nós vamos chegar lá ao ensinamento de Jesus, quando ele diz, orai e vigiai. Este vigiar é vigiai para que a sua oração se sustente ao longo do dia. Né? E aqui, ó, o tempo todo, para que a mente não perca o ponto, senão ela cai. Né?
Então aqui está dando para nós a prática. A meditação é prática que no mundo inteiro ocupa lugar de honra na história e no coração de todas as grandes tradições. Temos que voltar um parágrafo. Meditação prática universal. Ah, desculpa. A meditação prática universal. A meditação e contemplação são práticas que treinam a atenção para favorecer o crescimento espiritual, apenas como técnicas de religiões asiáticas. Conservadores judeus e cristãos chegam a argumentar que a meditação não tem um lugar legítimo em suas religiões, citando provérbios como a mente ociosa é local de trabalho do demônio, ou a ociosidade é a inimiga da alma. Contudo, como sabe quem quer que tenha feito meditação significativa, a enorme diferença entre ociosidade preguiçosa e paz profunda. A meditação é usada há milhares de anos nas tradições judaicas e cristãs. Tá? Por quê? Porque nós temos nessas tradições o lado externo, exotérico, e o lado interno. Não é verdade? Aquilo que é muito popular, as pessoas nem consideram que possa existir, e a meditação não é popular. Porque não é uma coisa que agrada as pessoas não querem ficar quietas. Tá? Quando elas começam a meditar, dá um sono. Gente, essa é a mente tamásica. Dá um sono, ou bate uma coceira que tem que estar mexendo, ou uma inquietude que fica batendo o pé no chão. Não é uma coisa comum, porque requer um certo nem preparo da mente, mas um olhar desejoso de que essa mente possa ser treinada. Mas se eu nem sei que a minha mente é destreinada, descontrolada, como que eu vou querer fazer alguma coisa que eu nem sei? Para mim tá tudo bem, entendeu? Tenho uma vida boa, honesta, né? Tenho uma vida tranquila, não fico brigando com ninguém. Não é assim? Não tá tudo bem? O que querem que eu mude, gente? Tá tudo bem. Tá tudo bem, mas isso não te ilumina. Entendeu? Então, a Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz, no 2º capítulo, tem um verso belíssimo, que ele diz: nos primeiros degraus do caminho espiritual, ensina-se a reta ação. E depois ensina-se a reta meditação. Como dizendo, a reta meditação não dá para ensinar já. Porque não tem como. Tem que primeiro perceber que a vida, às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para perceber como sair dela, desse estado. Seguimos lá. A meditação é prática que no mundo inteiro ocupa lugar de honra na história e no coração de todas as grandes tradições. A meditação é o princípio prático do místico. Tá? Ele está falando do místico aqui, mas nós não podemos esquecer que existem todas as tradições ocultas, as escolas ocultas, que a meditação é o eixo, é a coluna vertebral de toda prática ocultista, né? A meditação e outras técnicas de concentração possuem 2 elementos chaves em comum. Olha só. Primeiro,
escolhem o ponto de atenção, seja a respiração, imagem, palavra ou oração, e em segundo, quando a atenção vigia, voltam a esse enfoque repetidas vezes. Essa é a base do método, fazer com que a atenção volte cada vez que dispersa. Gradualmente a mente se torna menos volúvel e a atenção continua mais concentrada no objeto escolhido. Mas leva tempo. Nossas mentes têm a vida inteira para satisfazer as suas volúveis paixões. Se achamos que vão abandonar os hábitos de uma vida inteira em poucos minutos ou até horas, vão acabar por nos desapontar e muito. Parando só um pouquinho aqui. Então, nessa parte aqui do texto, ele está dando 2 pontos importantes da prática meditativa. Primeiro, é o objeto. Esse objeto que é o objeto de meditação, que pode ser externo ou interno, que pode ser objetivo ou subjetivo. Mas a nossa mente vai ter praticamente quase todas as técnicas. Tu quer fechar a porta? Fecha, querido. Não. Quase todas as técnicas, eu acho que fecha, tem gente se encolhendo bastante, né? Quase todas as técnicas de meditação, elas estão nesse vínculo do objeto, onde a mente se agarra ali, como, ainda é colocado este exemplo, como uma galinha, ela arranja um galinho para se encoleirar. Então a mente tem que ter esse pontozinho para ficar ali, que é o objeto de concentração. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a mente vai e você traz ela de volta. Quantas vezes? Incessantemente. Daí São Francisco de Sales, que era um cristão e que atingiu altos níveis de meditação, ainda dizem que na tradição cristã judaica não tem meditação. Tem sim, tem para aqueles que já enxergaram alguma coisa, né? Então, ele diz que a meditação é como tentar estacionar um barco em águas tumultuadas. Cada vez que você aproxima o barco do cais, ele é jogado de volta. E se em 1 hora você nada fez, apenas tentou estacionar este barco, esta 1 hora tem grande valor. É isso que ele fala. Gente, é treino. Treinar essa mente. Então não é muitas pessoas, eu já dei muitos cursos de meditação. As pessoas começam e depois elas param. Porque elas acham que vão encontrar Deus já na primeira semana, né? Que vão ver luzes, que vão ver todos os santos, que vão... Gente, não é isso. Nós temos aí uma espessura densa da nossa mente que precisa ser trabalhada. E por isso que eu gosto muito da tradição budista Shamatha, que ela vai dar ali 3 técnicas preliminares de aprofundamento e refino da atenção. E tem a terceira técnica de Shamatha, que é a consciência de estar consciente. Ou seja, o observador que observa o observado. É maravilhoso, é uma coisa linda, né? Então sentemos aqui, vamos lá. Daí quando o observador que começa a observar, e daí ele tem o eu gosto e eu não gosto,
E com tudo que ele gosta, ele se apega, com tudo que ele não gosta, ele rechaça. Então vira aquela luta, né? O que gosta sai atrás e vai, porque a nossa vida é assim, a gente só percorre o prazer, né? E não percorre a dor. Esses dias um aluno estava dando a prova dele de aula de yoga, né? E ele dizia assim, se tá doendo, sai. Ninguém tem que suportar a dor. Depois eu disse para ele, querido, não é essa a visão do yoga. É olhar a dor na mesma qualidade do prazer. Este é o ensinamento do yoga. E não ficar fugindo da dor como se ela não existisse. Ela existe. E eu preciso olhar para ela com a mesma tranquilidade como eu olho por prazer. Não foi isso que o Senhor Krishna nos ensinou na Bhagavad Gita, no verso 2:38? Com a mente tranquila, aceite por igual o prazer e a dor, a vitória e a derrota, o ganho e a perda. Daí tudo que dói, tudo que me incomoda, eu quero fugir. Não é isso, não é verdade? Não tem como. Não existe uma moeda só com cara. Tem cara e tem coroa. Nesse mundo relativo tem a luz e tem as trevas. Tem o prazer e tem a dor. E isso é fenomênico. Se é fenomênico, vem e vai. Então vamos seguir aqui porque o tempo está passando. E eu quero hoje fazer uma hora e meia de meditação ainda. Seria maravilhoso, tá, queridos? Que seria maravilhoso porque se esse copo tá com água suja, essa água fica totalmente turva se eu jogo um pouco de barro aqui dentro e fico mexendo, né? Essa água fica toda turva. Mas se eu vivo mexendo esse copo, essa água nunca vai ficar limpa. Eu tenho que deixar esse copo paradinho até que pare totalmente o movimento da água, para que aquilo que é denso sedimente. O denso desce, o sutil aparece. Isso é meditação. É só ficar quietinho, né? Agora, aí é que tá ficar quietinho. Porque dá uma coceira na hora que dizem não mexa, né? Não mexa. Doe aonde doer, né? A nossa professora dizia, doe aonde doer e não mexa. Aí vem a vontade de Meu Deus do céu, daí parece que você pensa, não, isso não vai acabar, é impossível que isso vai acabar. Porque é aquela coisa. É dito para nós que 24 minutos de meditação é maravilhoso, porque é o momento que o prana circula no corpo. Mas dependendo do praticante, ele chegou nos 20 minutos, mas ele não consegue chegar nos 24, porque aqueles 4 restantes se tornam infinitos, né? Então, é praticando. Começa com 4 minutos, aumente para 8, aumente para 12 e assim vai. Ok, na outra página, nós temos, à medida que a prática espiritual se aprofunda, a concentração e a calma aumentam. Elas produzem uma paz tão inabalável e profunda que o Buda a chamou de uma forma mais elevada de felicidade. Olha que lindo isso. Os cristãos a descrevem como a paz de Deus que supera toda a compreensão. Esta paz é o portal do sagrado,
Quando a mente é focalizada sem perturbação, ela se abre sem esforço para a sua origem. Mas o que é meditação, né? Nós estamos falando de meditação. Então, essa parte aqui que está no texto e a parte seguinte, eu introduzi, não está no livro, tá? Porque eu acho que acrescenta um pouco mais. Mas o que é meditação? No Yoga Sutra, que é o texto mais autorizado do Yoga, diz: meditação, que é dhyana, é o fluxo ininterrupto de pensamento voltado para o objeto de concentração. É tão ininterrupto, observem aqui, quando você coloca azeite na tua salada, é aquele fio de óleo correndo ininterruptamente. Não é aquela, no início, quando você começa a pôr o azeite, começa em gotas, né? Como se fosse pensamento, pensamento, pensamento. E depois tudo isso é uma contínua, um pensamento, todos os pensamentos se agrupam numa única direção ao objeto de percepção. Laura, assim, sempre que eu falo em meditação para as pessoas acham algo impossível, porque o conceito das pessoas que não têm contato nenhum com a meditação é não pensar em nada. É simplesmente não pensar em nada. E aí eles acham isso impossível. Não, mas a meditação não é isso. Pois é, e aí eu digo, gente, mas tem técnicas. Então, por exemplo, quando você fica concentrada na respiração, sim, você está pensando, né? Você está voltada no ar que entra e no ar que sai. Então você está pensando naquilo. A tua mente não está vazia, exatamente. Não, você está concentrada, você está focada. Então, isso já é um estado de meditação. Não, isso é técnica de meditação. O estado de meditação é quando, olha só, eu tenho um objeto de meditação que é a respiração. Então, eu vou ter sensações táteis e é essa técnica que nós vamos fazer hoje, por isso que é a primeira técnica de chama, tá? Dentro do budismo, é a primeira técnica. Não queira ir para cima sem criar uma base. Essa é a base. Então, a respiração é o objeto. O ar entra e sai, entra e sai. Mas enquanto o ar está entrando e saindo, as sensações do corpo vêm. Mesmo porque tu tem sensação tátil do ar que entra e sai, nas abas das narinas, aqui na parte superior do lábio superior, tu tem essas sensações. As sensações vêm, as emoções aparecem, os pensamentos surgem. Não é interromper isso. Isso é a natureza comum das coisas. O que acontece é que eu, como observadora, eu só observo o ar entrando e saindo, a emoção vindo e desaparecendo, o pensamento surgindo e indo. Eu não interrompo o fluxo das coisas. Interromper o fluxo veio o pensamento, eu começo a articular com aquele pensamento e me distancio do foco. Daí eu trago de volta a mente, ponho no foco. Quando eu ponho a mente do foco, eu não estou dizendo que os pensamentos não estão passando. Eles estão passando, só que eles não geram modificações na mente. Modificação na mente é esse balanço dessa água no copo. Não agitam a natureza da mente, por quê? Porque o observador deixou o pensamento ir. E o observador se manteve. Quando um pensamento vem e o observador vai junto, já mexo de novo. Tiro a paz serena que ali está. Então,
não vai achar paz mesmo, porque tudo é emoção, sensação, pensamento. Puxa, acabou a meditação, nem lembrava que eu estava meditando, sabia? Por quê, queridos? Porque não é um pensamento que te tira. Um te tirou, mas aquele pensamento atrela-se ao outro, que se atrela ao outro, se atrela ao outro. E gera uma corrente de pensamentos. Então, meditação não significa não pensar. Mesmo porque os estágios mais elevados de Samadhi ainda são chamados de Sampragnata Samadhi, o Samadhi com semente. Enquanto tem semente, tem impressão. O Samadhi sem semente, que se chama a Sampragnata Samadhi, e que vai se dar em 7 níveis, Samadhi com semente, sem semente, com semente, sem semente, com semente, sem semente, com semente, sem semente, e daí o grande Samadhi, que é o Nirvidya Samadhi. Esse sim é um estado onde não há absolutamente nenhuma presença da mente. Mas enquanto a gente está tendo o samadhinho, que bom se tivesse, ainda a mente está ali. Olha o estado de nirvana. O estado de nirvana, a palavra nirvana, significa sem desejos. Atingir um estágio onde não há desejos. Porque enquanto eu tenho desejo, olha o que eu estou fazendo com o copozinho aqui, ó. Eu estou mexendo. Tem movimento, perturbação na consciência. Tem perturbação em Chitta. Chitta é esse campo largo da mente que envolve sensações, emoções, pensamentos. Então, nós estamos aqui acessando um conhecimento muito genuíno que foi passado por esses grandes mestres, que mantiveram a mente tão parada, tão sem alteração, é que como se ela não existisse. A água parada no copo, se o copo tivesse cheio de água, eu iria dizer que não há água no copo. Porque não há alteração, não há modificação. E neste estado de não modificação da mente, a presença da luz do ser. O ser se irradia. Mas enquanto eu estou nessa agitação aqui da mente, eu não permito. Existem ondulações, existem vrites que me impedem de ver aquilo que eu sou. E a meditação, né, na tradição Pali, que é a língua tibetana, diz familiarizar-se com. Você se torna familiar do que tem aqui dentro, que são os conteúdos da mente. Eu sei o que tem na minha mente. Se eu sei o que tem na minha mente, eu vou saber como será a minha ação. Eu não sei como será a minha ação porque eu não sei o que tem na minha mente. E a minha mente me conduz à ação. A minha ação é fruto do meu pensamento. Como eu desconheço, eu não sei como que eu vou agir. Não é assim? Eu não sei como que eu vou agir naquela situação. Autoconhecimento. A
verdade, não existe religião superior à verdade, né? Já dizia lá no templo de Delfos, conheça-te a ti mesmo que conhecerás todo o universo. Não é? E nós estamos aqui com essa cachola aqui para tentar olhar lá dentro e dar uma acalmada. Só que ainda perguntaram para mim esses dias se a iluminação era só do corpo mental. Não, os tantras dizem que a iluminação é de corpo inteiro e de todos os corpos. Assim como eu sinto raiva e eu contamino o meu corpo de uma química, de uma adrenalina imensa, quando eu sinto amor, eu envolvo o meu corpo com a citocina, que é um hormônio maravilhoso. Quando tem a iluminação, isso se propaga por todos os nossos corpos. Então, como que nós, na presença de uma pessoa, de um ser que atingiu um grau de iluminação, nós não vamos ser contaminados? Claro que vamos! A aura desse ser se expande, que nos arrebata. Então, por isso que a gente quer estar no meio dos santos, né? Para ver se a gente muda a mente. A Bhagavad Gita diz, siga os melhores da tua raça. E a gente fica procurando, né? Para poder estar junto deles, para poder pôr a mente lá em cima. Porque senão a mente desce já, não é verdade? Enfim, e é uma vigilância grande. Então, querida, essa questão, quando alguém fala que não dá para esvaziar a mente, tu diz, não dá mesmo, querida. Porque meditação não é isso. A técnica meditativa, que são passo a passo, é conhecer o que tem na mente primeiro. Para depois ela poder ficar quietinha assim, ó. Gente, não é maravilhoso? Uma coisa totalmente quietinha e que reflete tanto a luz aqui em cima quanto lá dentro. Não, nada obscurece aqui, porque ela tanto reflete o que se apresenta em cima, como reflete o que vem de dentro para fora, que é comparado a um lago tranquilo no meio da floresta. E uma vez estava um swami aqui, levamos lá na Chacarananda, mas isso anos atrás, Armin, lá naquela casa perto da Consul, ele fez um almoço grande para nós lá. Não sei se tu tava, a Aida tava lá, não sei. Tá. Daí fomos para Campo Alegre, lá para Chacarananda, e fomos naquela cachoeira linda de Campo Alegre. Sentamos lá com ele, ele disse assim para nós, olha o que ele perguntou. O que é que vocês mais gostam, de cachoeira ou de lago? Adivinha? Todo mundo, cachoeira, a gente adora cachoeira. Ele disse, porque a cachoeira reflete exatamente a nossa mente agitada. E um lago tranquilo só buscam aqueles que têm a mente tranquila. Nossa, mas foi assim, puxa, como que eu não queria pensar nisso? Foi uma cachoeira. Foi uma cachoeira. Não é? É aquela água caindo o tempo todo, aquele movimento. É a mente agitada. O que é um lago tranquilo? Não há ondas. Não há alteração. E isso é meditação. Isso é estado meditativo. Tá? Isso é estado meditativo. De chegar a parar totalmente qualquer movimentação. Ok? Porque quando aqui, ó, quando a água tá paradinha, eu olho aqui e eu vejo com clareza o que está no fundo. Mas se a água tá mexendo, essas ondulações comprometem a realidade daquilo que ela tinha que expressar.
expressar. E como a nossa mente está sempre agitada, essa realidade não é vista com clareza. Por isso que a Blavatsky diz que a mente é a assassina do real. Não está claro isso, queridos? Né? Seguimos então. Aqui tem várias definições de meditação. Na Bhagavad Gita tem uma definição linda quando diz que o yogi senta-se num lugar isolado e entrega-se à meditação e aprofunda os pensamentos. Assim sentado, domina sua mente, dirige o pensamento a um ponto de concentração, retendo ao mesmo tempo as impressões dos sentidos e não deixando entrar na mente pensamentos que vagueiam. Nessa posição, conservando calma e persistência, purifica a sua alma, dirigindo a consciência ao eu real, ao absoluto, que é a base de todos os seres. A Blavatsky diz: a meditação é o inexprimível anelo do homem interior pelo infinito. Swami Shivananda diz: meditar é manter o incessante fluir da consciência de Deus. E ele fala também: meditação é o fluxo continuado de pensamento em um objeto, ou em Deus ou em Atma, que é o ser, como o gotejar incessante de óleo. Todos os pensamentos mundanos são excluídos da mente. Ela se torna saturada com pensamentos divinos. E nós temos um outro Swami aqui, que é Rita Jananda, que diz: em meditação nossos pensamentos são intensamente dirigidos em direção aos ideais espirituais. E Swami Muktananda fala: a meditação é o processo pelo qual se chega à experiência da identidade com o ser ou Deus interior. Não meditamos apenas para relaxar um pouco ou experienciar alguma paz. Meditamos para desenvolver nosso ser interior. Mas enquanto isso aqui está tão agitado, qual é a minha motivação? É me acalmar. É cessar com os movimentos reativos da mente. Não é? Não adianta eu querer buscar Deus quando tudo está agitado. Eu preciso me acalmar. E olha o que diz a Bíblia: entre em teu quarto, feche a tua porta. Que porta é essa? Os sentidos. Né? E Cecília Meirelles, até pus, porque para mim essa mulher, ela é demais, né? E isso aqui que ela escreveu num dos poemas dela é a própria expressão da meditação. Pensar completamente silencioso até a glória de ficar silenciosamente sem pensar. Não é? E aqui nós vamos ter, então, os propósitos da meditação e depois nós vamos ver as técnicas, que hoje eu vendo esse texto até me arrepiei com um erro seríssimo aqui no exercício 3. Daí, antes do José mandar para vocês ir para o Mário, deu tempo de eu corrigir. Lá no exercício 3 está expirando com S. Faltou meditação, né? Então, vocês corrijam aí, por favor. Exercício 3. Aspirando e expirando. Acho que é com X, tá? Expirando é com X. Então, vamos lá ver um pouquinho o propósito, porque depois nós vamos entrar um pouquinho na técnica, ao menos, mas já são 15 para as 9. Tá, isso aqui é bem teórico, né, queridos? É bem teórico. É o propósito supremo da meditação,
é atingir o mais alto objetivo da vida, que é a direta percepção do Ser Supremo e obter a iluminação. Tá? É atingir a mais direta percepção deste Ser Supremo que sou eu, que é a essência de cada um de nós, né? E os propósitos são exaltados de muitas maneiras. Atingir a união com o Supremo, a percepção do ser interno, o aperfeiçoamento do caráter, a reeducação dos sentidos e assim vai. Ok? Vocês podem ler isso em casa porque é bastante teórico. Na outra página, nós vamos ter exercícios para cultivar a mente pacífica. Nós vamos ter bastante lição de casa esses 15 dias. Vocês têm feito ou têm esquecido? Um pouquinho? É importante que a gente faça, né? Para poder ver que avançou um pouquinho, senão... Então, olha só. Primeiro exercício. Faça uma coisa de cada vez. É possível viver nossas vidas de forma a favorecer a calma e a concentração, ao invés da agitação e do caos. Uma excelente forma de começar a prática é fazer apenas uma coisa de cada vez, dando ao que desejamos fazer o máximo de atenção. Use a atenção para fazer cada coisa atenciosamente. Ok? Por exemplo, a gente adora fazer coisas mecânicas para poder estar pensando em outras coisas. Lavar roupa, passar roupa, dirigir, varrer casa, como dizendo, nada disso precisa pensar, né? Eu posso estar pensando em outras coisas enquanto faço isso. Não, este é o treino da atenção. E tem aquela historinha de que uma família chinesa usava uma xícara quando serviu um chá para um americano, serviu o chá numa xícara que tinha 300 anos em uso. Daí perguntou o americano como que pode uma xícara durar 300 anos. A chinesa disse, porque quando nós lavamos louça, nós lavamos louça. Entendeu? Senão já estaria com todo o biquinho quebrado. Eu vejo lá no Chacarananda, tudo quebrado as pontas. Porque cada um lava o seu prato, né? É uma tristeza. Tem uns potes lá que o Gil vai jogar tudo fora, comprou outros, porque é uma vergonha. Tudo bicado. Isso porque a gente fala, a gente está no meio de meditação, de atenção plena, não é? Mas pega a hora do banho. Você tá tomando banho, ao mesmo tempo que você já tá planejando o que vai fazer, Sim, depois claro. a roupa que vai vestir, não sei o que. Você não para observar aquele momento. Então, esse exercício nós vamos tentar fazer, tá, queridos? Fazer uma coisa de cada vez. E o Thich Nhat Hanh, aquele monge Nobel da Paz vietnamita, ele diz, use o gerúndio para que você sustente essa prática. Estou falando, estou escrevendo, estou no WhatsApp, porque é o que mais estão hoje. Estou no WhatsApp, né? No Zap. Então, você usa o gerúndio, porque daí você traz a mente para aquele momento presente, que auxilia muito a esse treinamento, ok? O segundo exercício, transformar as atividades diárias como rituais sagrados. Tudo é sagrado. Esfregar um chão é sagrado, porque eu faço com que o brilho daquele chão exalte, né? Esfregar uma panela é importante. Há um tempo atrás, os meninos que faziam yoga na turma de vocês, naquelas outras casas lá, eu lembro que o Marlon, talvez vocês lembram da Marlon e da Rosana,
Chegou um dia na aula, a gente estava estudando assim, e ela falou, nossa, esse final de semana o Marlon pegou todas as panelas para esfregar, limpar. Eu disse, meu Deus, para que isso? Ele disse, não, eu estou precisando limpar minha mente. Então assim, nossa, sabe? Pá, tu tá esfregando a panela ali, tirando aquela craca de todos os cantos. Traga isso para que esse conceito de estar limpando a tua mente. Tu tá limpando a tua mente, então torne as coisas sagradas, né? As coisas mais comuns e simples do dia a dia, como limpar o chão, passar um pano no chão, fazer coisas assim, carregar o lixo, separar o lixo. Gente, separar o lixo é uma coisa muito sagrada, né? Porque o outro que vai pegar, ele não merece pegar sujeira nossa. Então lave o pote antes de pôr no reciclável, né? Faça isso como uma bênção, uma dádiva divina. Então isso vai criando uma consciência que o outro que pega, ele também vai absorver, porque isso é energia, isso é vibração, não é? Então essa é a prática 2. A prática 3, né? Volte a sua atenção para a respiração agora mesmo. Repita 3 vezes, lenta e demoradamente. Aspirando lenta e profundamente e depois relaxe e deixe sair o ar. Respire algumas vezes agora e a cada respiração pense. Inspiro, sorrio, expiro, relaxo. Este é um momento maravilhoso. Isso está lá no livro do Thich Nhat Hanh, Passo a Cada Passo, um livrinho bem pequenininho dele, e ele diz, inalo, sorrio, exalo, relaxo. Tá? Então, repetir isso em cada inalação e em cada exalação, e esse é um momento maravilhoso, né? E isso é o tempo todo. Inalo, sorrio e exalo, relaxo. Agora, uma coisa importante que seria importante salientar, se nós quisermos ter mais tranquilidade, é respirar sempre, 100% pelas narinas. A boca não atua. Nós não temos a ligação direta da boca com o cérebro, mas com as narinas, sim. Nossa, que perfume essa comida! O que será que tem dentro? O que será que é? Você faz assim, ó. Ou você faz assim. Não, você não vai conseguir ativar o teu centro de memória respirando pela boca. Você só vai atingir esse córtex frontal que está ligado com a memória pelas narinas. E também estimular o hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Narina direita, hemisfério esquerdo, narina esquerda, hemisfério direito. A boca, ela tem um outro caminho, ela tem um caminho descendente. A respiração é um caminho ascendente, pelas narinas. Então, assim, essa teoria de que eu faço não sei que exercício, que inala pelas narinas e exala pela boca, eu digo, é uma pena que você está nessa, cai fora. Inale pelas narinas e exale pelas narinas, mesmo que a teoria do exercício te diga, mas você tem como provar o contrário. Porque o exercício respiratório é uma condição sine qua non para que a minha mente chegue, não fique agitada assim, ó. Respirar pela boca é criar um alto nível de agitação mental. Ansiedade, uma falta de ritmo cardíaco, de ondas cerebrais aceleradas, é tudo pela boca. Se eu quero acalmar, eu vou respirar pelas narinas. Né? E esse exemplo de que você não vai lembrar de cheiro nenhum respirando pela boca.
Sinta o cheiro desse cravo, fulano. Lava ele pela boca. Dá para fazer isso, queridos? Não dá, né? Mas nós sabemos, isso nós sabemos. E por que a gente faz ao contrário? Só que depois que aprende a respirar pelas narinas, tu não consegue mais, pode esquecer, tá? Você não vai conseguir mais e num dia que está tudo congestionado aqui, passa muito mal, porque a boca perdeu já essa capacidade de ficar respirando pela boca, porque ela tem que comer feijão, arroz, salada, né? É isso, a boca é para isso e também para articular a palavra, não é para respirar. É um recurso de urgência somente. Então, o exercício do Thich Nhat Hanh é inalo e sorrio, exalo, relaxe. Este é um momento maravilhoso. Esta é a técnica 3. Então, são 3 técnicas. Qual é a primeira técnica? Fazer uma coisa de cada vez. Segunda técnica, tornar todas as coisas sagradas, porque todas são. E a terceira, inalo, sorrio, exalo, relaxe, porque este é um momento maravilhoso. E a quarta, as 3 técnicas é meditação informal, é na vida. A quarta técnica é sentadinho, que nós vamos fazer agora. Pode ser? Pode ser. Agora, esta técnica sentada requer que eu me prepare para ela como? Praticando as 3 anteriores. Então, tem a técnica informal e a técnica formal. A técnica formal me dá condições de eu agir numa condição mais calma na vida e praticar esses 3 exercícios. E esses 3 exercícios vão aumentar a minha prática formal e assim um circuito de luz. Pode ser, queridos? Então, nós vamos pro nosso assento. Primeiro, se você escolheu uma cadeira, essa cadeira tem que ter um espaldar reto ou uma almofada atrás. Não dá para se jogar lá para trás. Olha só, isso aqui ó, não dá certo. O meu ombro está aqui, o meu quadril está aqui. Eu tenho que deixar o meu ombro em cima do meu quadril. Ok? Então, as posições, a primeiro passo da postura são as pernas. E depois que é a coluna. Então, você escolhe a posição das pernas. Se você está numa cadeira, os pés são paralelos entre si. E na largura do quadril, não mais aberto que a largura do seu quadril. Tá? O segundo ponto é a coluna vertebral. Ela não está caída para trás. Ela está alinhada. Se você faz numa cadeira, pode pôr uma almofadinha atrás, se você quer encostar, para manter o espaldar reto. Terceiro ponto, ombros e braços soltos, os braços fletidos. Quarto ponto, mãos. O dedo indicador tocando a primeira falange do polegar. O indicador é o ego, o polegar é o ser. Palma das mãos voltadas para baixo, para recolher mais os seus sentidos. Tu deixa a tua bolsa num outro lugar, querida, vai ser melhor para você. Tá? E quem está aí na cadeira, talvez essa postura da mão, do mudra, vai ser mais confortável, que é formando um círculo, a mão direita por dentro da esquerda, aqui na região, lá embaixo, na região do Manipura, ali, né? E os polegares se tocam como se tocassem um fino papel de arroz. A mão direita por dentro da esquerda, a direita simboliza a compaixão, a esquerda a sabedoria. Ok? E agora, então, você está ali, pernas, coluna, ombros soltos para baixo e para trás, braços fletidos, as mãos com o mudra desejado. Agora feche os seus olhos.
As pálpebras caem, mas o olhar não cai. Ele se mantém na linha do infinito. E agora solte os seus maxilares. Os lábios levemente afastados, eles não se tocam. E agora relaxa a língua no interior da boca. Ela não toca parte alguma da boca, ela está inteira dentro da boca, sem tocar absolutamente nada. E agora relaxe a sua face. E perceba o ar que entra e sai. E aí você vai ali nas suas narinas, ancorando a sua atenção nas narinas, como um vigia que guarda o portão de uma cidade, você guarda a entrada e a saída do ar. E você sabe quando o ar está entrando, quando o ar está saindo. Você não conduz o ar nem para dentro nem para fora. Deixe ele entrar leve, deixe ele sair leve. Tão leve que você não quer fazer ritmo algum. O ar entra e sai. E quando você perceber que a mente fugiu, você traz de volta até as abas das suas narinas. E ali você percebe o ar que entra e sai. Se a mente distraiu, traga ela de volta. E você, no seu silêncio, vai sustentar essa prática pelos próximos minutos. O ar entra e sai. E você sabe quando o ar está entrando, na hora que ele está entrando. E você sabe quando o ar está saindo, na hora que ele está saindo. E você só observa.
O ar entra e sai. E você só observa. Observa o ar entrando na hora que ele está entrando. Observe ele saindo na hora que ele está saindo. As emoções vêm, as sensações aparecem, os pensamentos chegam e partem. Então, lenta e suavemente, as mãos vão se unindo à frente do coração. Pensemos em todos os seres com amor, nascidos que são do princípio universal. E oferecemos os méritos deste nosso estudo de hoje, para que todos os seres possam despertar espiritualmente e que ninguém tenha que sofrer. Cantemos a sagrada palavra 3 vezes, inspirando. Unimos então o nosso coração, a nossa mente. Gratidão. Namastê. Gratidão, queridos. Então eu gostaria que vocês fizessem essa prática durante esta quinzena. Sentem, foi 10 minutos que nós fizemos, um pouquinho menos, talvez deu 9, mas depois com o mantra, né? Então, é um pouquinho, mas todo dia um pouquinho vai treinando a mente. O ar entra e sai, ela foge, traz de novo, ela foge, traz de novo, ela foge, traz de novo, ela foge, traz de novo. Tá? Gratidão, então.